Vamos lá. Eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar o último vídeo se passar um tempinho maior. Mas deixa eu ver. Eu tava falando sobre o diagnóstico, descoberta do câncer da minha avó. Nisso, minha mãe, eu acho que nesse período de 6 7 anos de idade que eu tinha, a mãe ia no médico, levava a avó, tentava descobrir o que era, tentava fazer algum tipo de tratamento. E meu contato com a liberdade, assim, de sair na rua foi cada vez ficando maior porque sobrecarregava minha mãe de alguma forma. Inevitavelmente ia sobrecarregar. E aí, eu acho que nesse período minha irmã foi estudar em Natal, ficou na casa da minha tia, que é prima da minha mãe. Acho que até por conta disso, porque minha mãe não tinha como dar atenção e cuidados a duas crianças ao mesmo tempo, né? E ainda lidar com a mãe dela que estava tentando descobrir o que era, ou já tinha diagnóstico e estava tentando tratamento. E ainda tinha meu avô, né? Que meu avô ainda era vivo, depois ele faleceu, após minha avó falecer, depois de uns 2, 3 anos por aí, também de câncer. Mas nesse período, essa situação muito provavelmente drenou da minha mãe muita energia e eu fui ganhando mais liberdade porque não tinha como controlar uma criança que estava querendo viver o mundo, né? Eu acho que era isso que passava na minha cabeça. É... Eu lembro que na época tinha minhas vizinhas, tinha uma vizinha que o marido era sapateiro, sapateiro assim, melhor dizendo, sapateiro não, né? Tinha uma loja de calçados, uma pequena loja de calçados e também ia pra feira vender calçados. E eu frequentava muito a casa dos meus vizinhos, frequentava muito. E assim, também tem essa cultura aqui a cultura do Nordeste, ela é muito de acolher, muito acolhedora. Então eles não viam problema em eu estar frequentando a casa com essa frequência dos outros. Me davam café da manhã, eu ia lá, comia, janta, também jantava, almoço. Eu saía almoçando, saía comendo na casa dos outros. Então eu tinha convívio com a família dos outros. E querendo ou não, aí eu já estou fazendo uma análise do que eu pensava na época. Eu vivia a vida dos outros, de certa forma. E, e era uma vida familiar, no caso, entendeu? Estruturada, entendeu? Nessa mesma época aí, eu acredito que teve algum problema. O pai deu alguma coisa nele que ele passou mal e ele voltou para São Paulo e ficou só minha mãe e a gente, e meu pai ficou em São Paulo. E aí nesse período foi só minha mãe só para segurar a barra. E então é o primeiro capítulo que eu começo a citar mais a minha mãe nessa jornada toda. Eu já só citei preocupação de coisa quando era mais pequenininho, mas também tem todo aquele lado, né? Tipo, em detrimento dos filhos ficarem doentes em São Paulo, ela preferiu fazer um esforço e tentar trazer para o Nordeste, já que uma vez vindo, ela viu que a gente estava em melhor condição de saúde. E aí nessas outras passagens até se fixar, a primeiro lado que eu julgo como ter se fixado foi quando a gente parou em Nova Cruz. Que aí esse momento foi turbulento. O que eu consigo enxergar, o que eu consigo perceber, o que eu consigo lembrar dessa fase era eu vivenciando muito a casa dos outros, porque era muito difícil controlar. Eu tenho noção disso. Eu sempre fui muito impetuoso em relação a. Uma vez que eu ganhei a liberdade, eu queria a liberdade meio que a qualquer custo. Então eu, se deixasse, eu passava o dia todo fora, perambulando, se deixasse. A mãe que tinha que ir me catar e sair atrás de mim, e eu dando trabalho já nessa idade. Mas nessa idade o trabalho era menor porque eu não saía dali da redondeza, da rua, entendeu? Eu me lembro que nessa época eu virei coroinha. Eu me lembro que nessa época eu comecei a ver de fato o mundo e a me expor. Eu tenho memórias que, assim, eu vou contar de qualquer jeito, porque tipo, eu tô contando pra mim e faz parte das minhas memórias. Que são memórias que de certa forma, se eu fosse
hoje falando, é uma coisa polêmica e às vezes até horrenda. Mas naquela época, assim, sabendo que a gente estava tudo, que eram crianças do interior, do interior, do interior, e às vezes ficava brincando de pega-pega, ficava na rua, ficava muito tempo, tipo, é a exposição a tudo que passa na cabeça. Mas eu vou citar de qualquer jeito, quando eu for passando eu entro em uns tópicos paralelos, mas é o que eu me lembro, então tá dentro do meu registro de memória e eu tenho que falar e eu tenho que pensar sobre tudo. Porque eu tenho que ser honesto comigo mesmo, né? Tô fazendo pra mim, né? Então não faz sentido eu tentar apagar da minha memória o que eu lembro, né? Então vamos lá. Então nesse período que eu comecei a ficar mais livre, eu também estava assimilando a cultura. Porque eu não falava um palavrão. Eu acho que até hoje é difícil falar palavrão. Falo palavrão como ênfase de alguma coisa que se der mais como gíria, né? Mais gíria do que propriamente dito palavrão. E aí eu lembro que eu comecei a ter contato com palavrão. Eu lembro uma das coisas que eu fiz nesse período que eu vivia livre, leve, solto, até por causa da fatalidade da minha avó estar com problema e minha mãe não conseguir supervisionar, era que meu, não, foi um ano depois. Acho que a avó já tinha falecido. Mas então vou manter, vou tentar me manter nessa linha cronológica. Depois eu entro nesse detalhe. Então, nesse período da minha avó, eu virei coroinha, porque eu morava do lado da casa do padre, da nova casa do padre. Porque na época que eu lembro que o padre tinha uma casa paroquial atrás da igreja, eu morava do lado da igreja. Então atrás da igreja tinha a casa paroquial e estava sendo construída do lado da casa que eu estava, da minha tia, uma casa maior que também era uma nova casa paroquial, mais nova, com mais infraestrutura e tudo mais, porque o padre recebia, mesmo sendo uma cidade pequena, o padre recebia visita de outros padres, de congregação e mais coisas que eu não vou saber informar agora. Na época também não tinha conhecimento nenhum. E eu me lembro que eu me tornei coroinha nessa época. E eu lembro que eu comecei a aprender o que significava cada palavrão. Que eu não sabia o que era filho da puta, entendeu? Eu não sabia o que era puta. Muita coisa, muito palavreado, eu não fazia ideia do que significava. E eu me lembro de um episódio que eu já coroinha, né? Eu, na frente da igreja, alguém chamou de filho da puta, eu já tinha descoberto que era filho da puta. Eu levantei a batina, né? Pulei no menino e comecei a brigar na frente. O padre foi apartar a briga. E os padre e tem os... Como é que é o nome? Eu esqueço. Os... Sei lá, o coroinha mais velho, vamos dizer assim. Que eu esqueci o nome. Então foram apartar a briga antes de começar a missa, eu fazendo uma coisa dessa. Mas porque pra mim, a briga ali em si, naquele episódio, que também data dessa época, foi eu descobrindo o significado do que era uma ofensa, porque eu não vivia no meio que sabia o que era ofensa. Então eu comecei a receber essa cultura e aprendendo o que era cada coisa. Nessa mesma época a gente já era umas crianças. Eu me lembro que na época existiam os videogames. Tudo era Nintendozinho ligado numa TV de tubo, que o pessoal pagava R$1 na época por 1 hora de ficar na frente jogando Mario, coisa desse tipo. Tinha um videogamezinho perto da onde eu morava, do outro lado da igreja. E também juntava muita criança e tinha uma parte do bairro que passava um rio nessa cidade. E eu morava numa estrutura que seria a parte mais antiga da cidade, né? Que tipo era a igreja paroquial, a casa do padre e uma rua larga que deveria ser os primeiros comércios. E na rua de baixo, mais beirando o rio, tinha uma rua
um pouco mais precário, o pessoal mais humilde morando. E eu nunca distingui diferença de humilde e não humilde, porque para mim todo mundo era pessoa, independente de cor de pele, tudo. Eu queria brincar com todo mundo, queria interagir com todo mundo. E tanto é que antes de chegar nessa parte do videogame, eu vou dar uma inserida em outro tema, porque eu acho que a parte do videogame e do pessoal dos brincando, eu acho que eu tenho que adicionar no próximo vídeo. Então, nesse vídeo, o que acontece nessa época também o que aconteceu foi o seguinte. Nessa idade, eu me lembro que tinha uma menina que era mais nova do que eu, uns 2, 3 anos no máximo. Nada. Na época a gente cresceu junto. Você tinha uns 8, já de 7 para 8 nessa época, ela deveria ter uns 7, que virou minha amiguinha. Aí tinha outra que era a prima dela, que era um pouco mais velha, que também virou minha amiguinha. E era só essas crianças que apareciam, mas elas não eram crianças que moravam perto, elas eram parentes da pessoa que morava perto. Então as crianças vinham sazonalmente, não vinham sempre, não estava frequentando de fato todo dia a dia ali, né? Eu já comecei a estudar nessa época e ia para a escola, voltava. Da escola dessa idade eu tenho algumas lembrancinhas, mas as lembranças estão relacionadas porque eu estava na escola pública, acho que até a 4ª série minha mãe pagou e depois eu ganhei bolsa, foi uma coisa assim. Mas assim, eu acho que eu estava na 1ª e 2ª série, uma coisa assim. Eu lembro de estar da sala, das professoras, eu lembro da turma, eu sei gente que me acompanhou da 1ª série até a 8ª, que na época não existia 9ª, até a 8ª série, e pessoas que subiram quando eu fui fazer o ensino médio, pessoas que também foram para o ensino médio. Eu lembro dessas pessoas nessa fase de idade. E nem totalmente eram pessoas que conviviam comigo com frequência, mas eu lembro porque de certa forma elas me marcaram de alguma forma. Mas assim, para depois, caso eu tenha que retomar e lembrar de alguma coisa específica, eu venho e falo da época. Mas eu lembro disso, da escola. E nessa mesma época eu não saía tanto. Saía, mas não saía tanto. Ainda estava dentro daquele clã da rua, que era o máximo que a mãe, mesmo com a avó doente, ela conseguia me controlar para eu não sair tanto. No máximo ia na frente da igreja jogar queimada ou brincar de pega-pega, de esconde-esconde em volta da igreja. No máximo era isso. Mas dali eu não saía. Ia para a escola e voltava. E então eu me lembro, eu acho que vai ser o único nome que eu vou citar. É o único nome que provavelmente eu irei citar. Não vou generalizar dessa forma, porque pode ser que tenha alguém que mereça ser citado. E eu acho que essa referência é boa. Eu me lembro que nessa idade eu fiz um amigo que ele era bem mais velho. Eu acho que ele já era adolescente, eu era criança, né? Tudo mais. Ele não se chamava assim, mas eu acho que era o apelido dele. Ele se chamava Zeno. Ele era... a mãe dele era negra e ele era negro. O pai dele era negro, todo mundo era negro. Negro retinto, né? E eles cuidavam, se eu não me engano, a mãe dele era lavadeira da casa da vizinha que tinha a lojinha de sapato. E o Zeno cuidava dos porcos no quintal. Que no quintal dessa vizinha, porque a casa que eu tava tinha um quintal enorme, que ia dar quase na beira do rio. E todas as casas próximas tinham quintais enormes, que iam dar quase na beira do rio. E essa vizinha em particular, ela tinha uma piscina, que era um tanque, na verdade, que não dá para nem considerar uma piscina. E também tinha lá no fundo da casa uma pocilga, né? Acho que era 2, 3, 4 porcos, porque era muito grande o terreno no quintal. E eu, como convivia na casa de todo mundo, eu sempre ia no horário de alimentar os porcos, então eu ficava lá, ajudava a alimentar os porcos com lavagem. Eu tinha que pegar, sei lá, acho que também tinha bode, tinha cabra também. Aí levava a cabra, o bode pro rio pra comer e ficava amarradinho na cordinha. A gente ia buscar
ou tinha que pescar alguma coisa. E eu sempre fazia companhia ao Zeno. E o Zeno era bem mais velho do que eu. E assim, era uma adolescente que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia de nada. Eu também não sabia, pouco me importava para isso. E a minha relação com ele era super boa. E a gente saía, eu mexia nos cabritos, e os cabritos tendo uma cabeçada, ele tirava os cabritos os bodes lá de tentar me dar cabeçada. Eu. E. E ele ia indo e eu tinha ele como amigo, assim. E eu sempre tive essas amizades meio diferente, meio estranha. Eu me lembro que depois de uns anos, quando eu estava mais velho, que eu vou fazer esse adendo logo porque eu já estou citando ele. Eu sempre mantive uma amizade com ele. Obviamente que depois que eu comecei a estudar, ter mais liberdade em outros cantos, eu não conseguia acompanhar mais o Zeno, porque ali já ficou pequeno para mim. Não é que eu esqueci dele, tanto é que depois de alguns anos, eu acho que a primeira festa de aniversário dele foi eu que pedi para minha mãe fazer a festa de aniversário. A gente foi e fez um bolinho, isso minha avó já tinha falecido, já tinha passado uns 2, 3 anos, alguma coisa assim. E a gente fez a festa de aniversário dele lá em casa. E foi só com mais 3, 4 crianças, entendeu? Porque ele nunca tinha tido festa de aniversário e assim, eu fiz porque foi uma surpresa que eu acho que foi algo que eu pedi muito para fazer, entendeu? E eu fiz esse adendo para lembrar dele, porque ele é uma pessoa que realmente marca na minha vida essa fase de liberdade. Porque ele foi meu melhor amigo nessa época. E eu acho que ele não faz ideia de que quanto ele foi amigo e quanto a simplicidade. A simplicidade me bateu da minha maturidade, da minha forma de ver o mundo. Porque a partir dali eu fui vendo o mundo de forma diferente. Obviamente que tem algumas coisas mais diferentes que eu vou contar que tipo ficou registrado na minha memória, que eu não sei o porquê, real motivo me deixou marcado, mas talvez com mais outra maturidade eu consiga, daqui a uns anos, daqui a um tempo, vendo os vídeos de novo, eu consiga entender o que essa memória de fato ela significa. Mas nessa memória eu fui e fiz essa amizade, já estava conseguindo fazer outras amizades, brincar porque os meninos da vizinhança eram mais velhos. Então quando juntava esses mais novos que vinham sazonalmente por causa vinham visitar a tia, a avó, alguma coisa assim, a gente conseguia brincar com mais galera, sabe? Então tipo, juntava a galera para brincar. Polícia Ladrão, essas coisas assim. Isso em Nova Cruz. Essas brincadeiras também se repetiam, de bola, tudo mais, mas quando eu ia passar férias de Natal. Então nossa, me faltou palavra agora. Então, aí nessa época que eu tava tendo essa pequena liberdade, aí eu já vou dar a entrada pro próximo vídeo, que é a fase do videogame. Foi aí que eu descobri o videogame, entendeu? E eu lembro que minha irmã voltava de vez em quando para passar férias, eu tinha que voltar, obviamente, para visitar minha mãe e tudo mais. Então meu contato com a minha irmã passava a ser esporádico, ou em férias, ou quando eu ia para Natal para passar férias lá junto, entendeu? Meio que ficava todo mundo lá. E talvez minha mãe precisasse, porque ela tinha que cuidar da minha avó que estava com câncer e tudo mais. E nessa época que aí descobre o câncer e tudo mais, eu lembro que antes da minha avó falecer, eu dormi na casa do padre, a mãe do padre, quando estava meio no estadozinho terminal dela. Eu não fui pro enterro da minha avó. Quando estava no estado terminal da minha avó, que ela já estava muito magra, acho que talvez se alimentando por sonda, alguma coisa do tipo, minha mãe evitava que eu presenciasse isso pela pouca idade. Minha irmã não estava em casa, estava em Natal. E eu meio que tinha noção e não tinha, sabe? Não tinha essa ligação de morte ainda, esse relacionamento com morte, não tinha. E
E naquela época eu sei que o padre me ajudou bastante. O padre depois virou meu padrinho. Minha madrinha foi a madre da escola, que era uma escola particular católica, e ela me deu bolsa. Então também consegui estudar de bolsa na escola particular por causa dela. E meu padrinho, que no caso virou padre, acho que foi depois disso, porque eu era muito novo, não tinha feito primeira comunhão ainda. Então, quando foi o falecimento da minha avó, eu não tenho muita lembrança. Eu lembro que a mãe sempre estava muito triste, a mãe estava muito magra na época, isso também eu lembro. Porque deveria ser um perrengue para ela fazer tudo isso e cuidar de tudo meio que sozinha. E eu basicamente vivi numa estrutura que, que eu imaginava as coisas, né? Então, tipo, como criança eu imaginava o que estava vivendo, como estava vivendo, e fui criando meu mundo aleatório na cabeça com base em vivenciar na casa dos outros. Isso é fato. Então eu tinha ligação com os outros, com a vida cotidiana dos vizinhos, entendeu? Porque eu ficava meio que perambulando quando podia, até para não viver essa realidade que era tá uma pessoa definhando em casa, né? Minha mãe fez o possível para evitar que eu presenciasse. E nisso, acho que nessa época também tem essa história do pessoal do videogame. Que aí eu vou contar agora, tá com 21 minutos e pouquinho, aí eu vou fazer um outro vídeo contando essa história, que ainda é no dia 1, e eu acho que tá funcionando de certa forma, porque eu até consegui dar uns sorrisinhos aqui quando eu começo a contar a história e me desligar um pouco do meu momento atual. Então, de certa forma, eu acho que tá sendo meio que terapêutico fazer esses vídeos e tá me ajudando de alguma forma. E tem muita memória, então tipo vai me ocupar por um bom tempo. E eu tô tentando gravar o máximo de coisa possível para que me distraia, né? Me tire um pouco isso da cabeça. Mas também tenho que me lembrar quando eu for falar o de hoje, a quantidade de coisa que tem para falar também é mensurável, é muita coisa mesmo. Então, o próximo capítulo vai ser essa fase aí do videogame. Então, o próximo vídeo eu acho que ele tem muito para falar, merece um vídeo só para ela.